Olá, meu nome é Andressa Borges, eu sou da turma 102 de Informática do IFC Campus Blumenau. E hoje eu vim aqui apresentar a vocês o que é o desfragmentador de disco rígido. Bom, vamos começar. Desfragmentador de disco rígido não é nada mais, nada menos do que um organizador do disco rígido. Ele vai organizar o seu disco rígido. Eu vou dar um exemplo agora para vocês. Eu fiz esse esquema aqui. É como se esses quadradinhos representassem o disco rígido. Então, vamos lá. Vamos dizer que você fez um trabalho no Word. E aí você vai lá e você escreve o arquivo, tudo certinho. E quando você salva, ele vai salvar aqui, por exemplo. Salvou aqui seu arquivo do Word, tá? Essas letras A aqui são esse arquivo. E aí, você usa de novo outro aplicativo e salva aqui o arquivo. Bom, salvou aqui e aqui. E aí, você decide e faz outra coisa no computador e ele salva isso no disco rígido também. Então, você vai ter aqui, aqui e aqui, por exemplo. Bom, você tá vendo que tá começando a ficar uma coisa bagunçada e tudo mais. Aí, você vai fazer o quê? Aquele arquivo do Word que você abriu e você escreveu nele e tudo mais, você vai lá e entra nele de novo para continuar o trabalho que você não havia terminado. Quando você salva ele, ele vai salvar de novo aqui. Porém, ele não vai se organizar de maneira que salve do lado do outro que você já havia salvado. Ele vai se organizar de forma que, aonde houver espaço, ele vai colocar o resto que você salvou do arquivo do Word. Então, você vê isso aqui tudo bagunçado. Quando o computador for ler esse arquivo para abrir ele, por exemplo, do Word, ele vai ler isso aqui primeiro, essa parte aqui, depois ele vai ter que ler isso aqui, ele vai ver que não tá aqui, e ele vai ler aqui, vai ver que não tá aqui, e depois ele vai ler aqui e vai terminar de abrir o seu arquivo. E isso torna o computador um pouco mais lento. E quando a gente faz a desfragmentação de disco, o que acontece? Vamos supor, tá assim bagunçado, né? Agora a gente vai desfragmentar o disco. Bom, o que vai acontecer? Aí o seu A vai ficar aqui, ele vai cortar daqui e daqui e daqui. Então, ele vai organizar de forma que fique tudo certo para que a leitura desse arquivo seja mais rápida e eficiente para você que está abrindo o arquivo. Bom, vai ficar dessa forma daí. Ele vai salvar o A, que seria o arquivo do Word aqui e aqui. E isso vai fazer com que ele abra esse arquivo muito mais rápido. E depois o B aqui, e depois o C na parte de baixo. Isso vai fazer com que os seus arquivos sejam abertos muito mais rápido. Então aqui é antes da desfragmentação de disco e aqui é depois da desfragmentação de disco. Então é essa a explicação. Bom, agora a gente vai falar sobre o porquê usar isso. Bom, como eu já tinha explicado aqui nesse esquema, ele ajuda muito a tornar o seu computador mais rápido, o melhor desempenho do computador mesmo, para você poder usar ele com mais eficiência. E não demorar tanto para entrar nos seus arquivos, enfim. Quem usa mais esse desfragmentador? Bom, todos nós podemos usar desfragmentador de disco no nosso computador. Agora que estamos vivendo em uma pandemia, eu creio que a maioria das pessoas está usando muito mais o computador para trabalhar, para estudar, para fazer várias coisas em casa mesmo. Então eu acho legal a gente aprender um pouco sobre o nosso computador e cuidar melhor dele, porque realmente isso é cuidado, né? Bom, desde quando existe? Ele passou a existir em 1920, nos primórdios do Windows também. Ele foi criado com colaboração a Norton e a Microsoft. E é isso. Bom,
agora a gente vai falar sobre alguns desfragmentadores de disco que vão ajudar no seu computador a fazer isso. Bom, tem computadores que já vêm com desfragmentador de disco, como o Windows, mas tem computadores que vêm sem. Então é legal você baixar para manter o seu disco rígido organizado. Isso é muito útil. Bom, então vamos falar sobre um desses desfragmentadores de disco que você pode baixar eles na internet mesmo. O Smart Defrag é um desfragmentador que você pode agendar a desfragmentação de disco do seu computador. Ele pode fazer isso para você, sem você ter que lembrar de fazer isso. Então você vai lá, programa ele facilmente e ele faz isso. Eu vou ler aqui como é um manual de uso dele, que é super simples. Bom, depois de baixar ele, né, você entra e aí você vai clicar em desempenho, desfragmentação de disco, unidade de disco rígido, marcar a caixa de seleção ativar ou desativar, na coluna Smart Defrag, para habilitar ou desabilitar esta opção. Então, essa é a desfragmentação dele, que é bem simples de explicar. E a gente tem a do Windows também, né, que muita gente não sabe que já vem como computador. Eu, por exemplo, não sabia que tinha essa opção, mas fazendo esse trabalho eu entendi melhor sobre isso e posso falar muito bem. E eu achei muito bom, porque realmente ajuda o computador. Então vamos falar sobre como usar no Windows. Na caixa de pesquisa, digite desfragmentador de disco. E na lista de resultados, clique em desfragmentador de disco. Em status atual, selecione o disco a ser desfragmentado. Para determinar se você precisa desfragmentar o disco, clique em analisar disco. Se for solicitada uma senha de administrador ou confirmação, digite a senha ou confirmação. Depois que o Windows concluir a análise de disco, você poderá verificar a porcentagem de desfragmentação do disco na coluna última execução. Se o número exceder 10%, o disco deve ser desfragmentado. E aí você vai clicar em desfragmentar disco. Se for solicitada uma senha de administrador ou confirmação, digite a senha ou confirmação. E é isso. Você vai fazer isso e ele vai desfragmentar o seu disco. E aonde é mais usado isso, né? Bom, a desfragmentação de disco é usada por todos no mundo inteiro. E porque ela é muito útil, sabe? Então, todo mundo que trabalha, que estuda, que usa o computador às vezes para lazer como jogos, deveria saber da desfragmentação de disco para poder fazer no computador, porque assim vai funcionar muito melhor, não é mesmo? Tá, vamos falar um pouquinho sobre disco rígido, né? Já que a gente está falando sobre desfragmentação dele, é legal a gente falar sobre ele. O HD, ou disco rígido, né, como é chamado, é usado para armazenar arquivos. Bom, no disco rígido, os arquivos que são salvos nele, eles não apagam depois que você desliga o computador. Como eu dei mesmo exemplo antes do arquivo no Word, né? Você vai lá, entra, faz o seu trabalho, começou o trabalho, não terminou, salva ele, guarda. E aí você desliga o seu computador. Quando você liga o seu computador de novo e entra naquele arquivo, ele ainda vai estar lá. Ele não vai ser apagado nem nada do tipo. A qualidade de gravação. Para ter uma boa qualidade da gravação, é necessário um equipamento com tais características, as quais impedem deformações durante o uso, que impõem ao disco velocidade de rotação altíssimas, as famosas RPM, que seria rotações por minuto. O núcleo do HD é o disco, que nas versões mais caras é feito de alumínio ou vidro, e com 2 camadas de material magnético aplicadas nos 2 lados do disco. Essa parte é chamada de placa. É onde todas as informações, incluindo o sistema operacional do PC, são armazenadas. Agora a gente vai saber um pouco a diferença
sobre desfragmentação de disco e limpeza de disco, que são duas coisas diferentes, mas que podem ser facilmente confundidas. A desfragmentação de disco, bom, como eu havia explicado, ela organiza o disco rígido. Já a limpeza de disco serve para deixar o seu computador também mais eficiente e tudo mais, mas ele serve para realmente limpar o disco rígido, né? Ele apaga arquivos antigos, enfim, aplicativos que também não estão sendo usados mais. Enfim, ele limpa o seu disco rígido. E o desfragmentador de disco, ele organiza o disco rígido. Como a gente está falando sobre limpeza de disco rígido, vamos mostrar como que faz isso no seu computador. Clique no menu Iniciar e digite na caixa de pesquisa Limpeza de disco. Na caixa de resultados, clique em Limpeza de disco conforme vai aparecer no seu computador. Na próxima tela que aparecer, selecione a unidade de disco que deseja limpar e clique em OK. Na tela do programa, selecione os tipos de arquivo que devem ser excluídos e clique em OK. Observe que essas opções incluem a exclusão de programas baixados, arquivos temporários da internet, relatórios de erro do Windows e etc. Após selecionar, clique em OK. Por fim, o programa abrirá uma janela perguntando se você realmente deseja excluir o arquivo. Clique em Excluir arquivo e aguarde a conclusão do processo. Então é isso, pessoal. A gente viu o que é um desfragmentador de disco, como utilizá-lo, um desfragmentador de disco para o seu computador, para você poder baixar. E a gente viu também a diferença de limpeza e desfragmentação e vimos um pouco do que é o disco rígido, né?